Aí eu tenho medo das coisas que eu digo, entendeu? Então, assim, até 1990 eu tinha medo, porque aí já tinha quantos anos? 5 anos de democratização, os partidos comunistas foram permitidos, voltaram à legalidade, não era crime, passaram a concorrer à eleição, mas eu ainda tinha medo de dizer. A minha esposa não sabia. Eu, na verdade, pedi, olha, eu não podia pedir para embaixada nenhuma, eu não tinha dinheiro para fugir para a Europa, para a Argentina, eu não tinha nenhuma organização que me desse infraestrutura, como as organizações de esquerda tiveram nos anos 60. O PT era pobre, gente, era pouca gente, era gente pobre. Então, o que eu fiz? Eu descobri a igreja protegeu. Foi por isso que eu, na verdade, foi isso que aconteceu. Eu me asilei na igreja, mas ao me asilar na igreja, eu me converti. Era fácil a ditadura aceitar essa ideia, né? Mas eu não estou dizendo que eu fingi que eu me converti, não. Eu estou dizendo que eu me converti, mas eu também sabia que ao me converter, eu estava garantindo a minha sobrevivência física. E eu não falava nada do meu passado. Mas eu também não sabia, eu tinha esquecido, então eu queria recuperar o meu passado. Essa é a ligação que eu tenho com a minha escola. Foi através da igreja, porque a minha esposa era minha aluna do curso de teologia, e ela morava aqui. E eu era teólogo, mas naquele momento eu era um pastor, formador de outros pastores na faculdade teológica, dava aula de história da igreja, e eu era um adepto da teologia da libertação, mas eu não podia dizer abertamente, porque eu estava num grupo que não era da teologia da libertação e não era progressista, e eu não podia dizer, mas eu queria me libertar daquilo. Então eu voltei a estudar a obra do Paulo Freire. Eu fui fazer o mestrado em educação cristã, e na verdade eu ia para a Coreia estudar na Universidade de Seul, né? Mas não deu certo, porque eles queriam que eu fosse sozinho, e eu não ia sem a minha esposa, eu já tinha casado com ela, e ela já estava grávida, então eu renunciei. Eu não queria ter um título de mestrado em educação na Universidade de Seul, sem ver minha filha nascer, sem cuidar dela. Eu achei, não vou abrir mão da minha filha, nem do meu casamento. Foi por isso que eu renunciei. Mas eu poderia ter ido e voltado com o diploma de mestrado em educação pela Universidade de Seul. Aí, como eu não pude ir, eu fui fazer o mestrado em educação cristã. Aí, por incrível que pareça, a principal professora e a coordenadora do mestrado era uma missionária americana, presbiteriana, mas ela também era fora do figurino. Ela é da teologia feminina americana. Ela era uma pessoa progressista. Ela é uma mulher da igreja, era uma missionária, mas era uma missionária que sofria discriminação por ser mulher. Ela falava isso claramente, como ela era discriminada aqui no Brasil. Mas ela era pastora de uma comunidade de americanos de língua inglesa aqui em Campinas. Lá, eu acho que era outra igreja presbiteriana, ligada a... que são várias igrejas presbiterianas, lá nos Estados Unidos também. A dela era mais progressista e era americana, mas ela convivia com esses daqui do Brasil, né? Do atual, do ministro Bolsonaro, o Milton Ribeiro, que foi ministro do Inominável, é da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a mantenedora do Mackenzie. A doutora Sharon George, ela não era ela tinha relações diplomáticas com a do Brasil, mas ela não era, ela era da igreja americana, uma igreja presbiteriana americana mais progressista que essa do Brasil, da teologia feminista. E foi ela, a americana, que me trouxe de volta Paulo Freire. Aliás, ela escreveu um livro, né? Ela escreveu um livro usando a pedagogia do oprimido do Paulo Freire. E o livro dela é Igreja Ensinadora. E o conceito que ela tinha de igreja ensinadora era a pedagogia do oprimido do Paulo Freire.
Então, aí eu me reencontro novamente com Paulo Freire, mas aí eu vou estudar mais o Paulo Freire. Foi quando eu tinha estudado a obra do Paulo Freire que eu via essa comunidade, a favela, e pedia: ai meu Deus, eu quero trabalhar com eles, porque lá no mestrado de educação cristã eu via pessoas que eram professores do mundo secular. Eu era professor, mas de teologia, no seminário, de faculdade teológica. Eu era professor, mas não era do mundo secular. E então eles falavam da experiência deles com alunos, né? Eu ficava encantado, porque eu não tinha aquela experiência. Eles eram professores de verdade, né, no sistema público ou particular de ensino, mas eles eram professores. Então eles ficavam falando da experiência deles, eu ficava encantado, com inveja, porque eu não tinha essa experiência. Então quando eu vi a favela aí, eu disse: eu quero ter. Foi isso. E depois eu vou ter, porque eu vou fazer eu saio da igreja, eu me desvinculo da igreja. Paulo Freire, ele me libertou até da igreja. E depois eu vou me tornar professor. E quando chega, eu fiz o concurso, né, para a Rede Municipal de Campinas. Quando chega o momento de eu escolher, vem o Raul Pilo. Ok. Eu nunca fui um crente em Deus ao modo fundamentalista. Mesmo quando eu fui um clérigo, Deus, para mim, era um conceito dialético do universo. Esse era o conceito que eu tinha de Deus. Mas, ao invés de falar esse palavreado dialético, marxista, etc., etc., eu usava esse palavreado religioso, bíblico. Isso eu aprendi com a teologia da libertação, viu? Não quer dizer que eu não tinha fé autêntica e verdadeira. Tinha. Eu aprendi a usar, mas já foi lá atrás, lá na Paraíba, que eu aprendi a respeitar a religiosidade popular, a mentalidade popular, como sociólogo antropólogo. Eu já tinha aprendido isso. A única diferença foi que a partir de 25 anos, quando eu vim para cá, eu comecei a usar só as regras do jogo do palavreado bíblico. Então, se você fosse investigar lá como eu falava, como eu fazia sermões, você ia ver que eu tinha razão em ter medo de ser disciplinado pela igreja, porque era fácil perceber qual era o meu referencial. Era marxista, era Marx, a visão socialista do mundo. Mas eu não usava o palavreado marxista, eu usava a terminologia bíblica, porque eu sempre lidei com o povo. Na igreja eu sempre lidei com o povo, com favelado, com gente que morava em cortiços, com negros, com os deserdados. A opção preferencial pelo povo. Mas a igreja estava me oprimindo. Eu fui escravo da igreja. Essa igreja protestante evangélica, que não é a igreja presbiteriana. Aí no mestrado em educação cristã, eu criei coragem. Sabe quem me deu coragem? Foi a missionária americana, porque lá no mestrado ela colocava: e agora? O que fazemos com isso? Então a gente lia Paulo Freire, lia o livro dela, lia outros teólogos progressistas, mas não era ler por ler. E daí? Como eu vou aplicar isso na minha vida? E o conceito que ela gostava muito de usar, e que na verdade é um conceito marxista, da teologia progressista, mas que é inspirado em Marx, que era a praxis cristã compartilhada. Então, na praxis cristã compartilhada, a palavra que usava era essa, praxis. E o livro que se usava era edições paulinas, era católico, não era protestante. Então, a influência era a teologia da libertação, sim. Então, foi me colocado lá. O que você vai fazer da sua vida? Com a leitura de Paulo Freire. Então, eu fui desafiado. Eu vou sair da igreja. Eu vou me libertar. E eu vou voltar a me associar às lutas sociais, como eu fazia antes, abertamente. E o desafio veio da missionária americana. São os paradoxos da vida.
Eu já tinha falado isso para outra estagiária da USP, que foi a missionária americana, por incrível que pareça, que me trouxe Paulo Freire. E foi ela que me ajudou a tomar uma decisão de me libertar da igreja. Porque era muito difícil, eu estava muito escravo da igreja, eu não tinha alternativas físicas de sobrevivência. E eu tinha uma esposa e uma filha, um bebezinho para sustentar. Então foi muito difícil, mas ela me deu, essa missionária americana, a coragem de tomar a decisão. Haja o que houver, eu vou fazer isso. Aí eu comecei, era o governo Fernando Henrique Cardoso, se não me engano, era começo. Aí eu comecei a assumir claramente a luta de novo. A luta por um mundo melhor, por uma sociedade socialista, abertamente. Vamos fazer o que comigo? Vamos me expulsar? Aí eu pedi, eu ainda, com bom senso, né? Eu não fui rompendo, não briguei com ninguém. Eu saí da igreja, não porque eu briguei com a igreja, eu não briguei com a igreja nenhuma. Eu não saí da igreja porque eu fui expulso da igreja. Eu não fui expulso da igreja. Eu era diretor do ensino teológico descentralizado. Na verdade, o clérigo que me substituiu, ele puxou meu tapete, ele tirou meu cargo, me destituiu da forma mais antiética, antibíblica, anti-evangélica possível, mas eu me lembro que eu ainda fiquei, por um senso de dever de ética, eu fiquei um ano inteiro fazendo a transição para aquele canalha. O canalha que pegou meu cargo, e que foi feito da pior maneira possível, porque eu fui o último a saber. Todos sabiam, menos eu. Já anunciaram para a igreja, menos eu. Então, mas eu fiquei assim, passando para ele, que veio de Quito, Equador. Ele tinha feito um curso de mestrado em recursos eclesiásticos, de como gerir a igreja, coisa com americano, porque americanos não sabem fazer isso, né? Os americanos sabem, eles estão por dentro, por trás do fascismo brasileiro, porque eles financiaram, e parte desse fascismo brasileiro foi financiado por igrejas, por movimentos de protestantes americanos fundamentalistas, e mandaram dinheiro, e usaram a igreja, sim. E esse cara fez isso comigo. Ele aprendeu a gerir recursos eclesiásticos, e já tinha uma divergência de fundo. Eu nunca achei que igreja fosse negócio, e sempre me recusei. Igreja, para mim, sempre foi, até como sociólogo, né, uma instituição social, nunca uma empresa. Mas ele veio com a mentalidade empresariada e ele pegou meu cargo. Mas eu ainda aguentei o canalha durante um ano. Eu me lembro que eu voltava todos os dias para Jaguariúna, porque eu tinha comprado a casa lá, já morava lá. Eu voltava no ônibus chorando, as lágrimas desciam. Foi um ano inteiro chorando. Mas no final desse ano, na minha consciência, assim, eu passei tudo para ele. Ele não sabia de nada, eu passei tudo para ele, como se administrava, em que pé estavam as coisas, quem eram os alunos, o que é que eu tinha feito, onde eu tinha investido o dinheiro que eu tinha arrecadado para o curso, nunca para mim, porque eu passava fome. Eu só sobrevivi porque minha esposa trabalhava, senão eu não teria sobrevivido. Mas eu não fiz nada de errado, eu não fui expulso da igreja. Eu me lembro que o último dia foi assim, eu me despedi dele. Ele ficou surpreso, né? Ele não esperava. Aí eu disse, ano que vem eu não continuo, porque eu vou fazer o vestibular para a licenciatura. Aí ele quis me dar um sermão lá. Aí ele já não tinha poder nenhum sobre mim. Eu disse, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Nos encontramos na vida. Aí veio a minha libertação. Eu tive a coragem de refazer meu caminho, voltei aos bancos escolares para fazer a licenciatura de História, que foi o último curso que eu fiz, o de História. Mas eu queria ter uma formação sólida em História e também o direito legal de ser professor, coisa que até então eu não tinha. Foi quando eu me arrependi 1000 vezes, por que eu não fiz isso antes, né? Eu fui fazer bacharelado, então eu não tinha direito a ser professor.
essa é a minha ligação com o Raul Pila. Quando eu comecei a dar aulas aqui, eu já tinha 40 anos. Quando eu me desvinculei da igreja, eu tinha 35 anos. Quando eu voltei a estudar na licenciatura de História, eu tinha 36. Olha, para quem é jovem e se acha velho, isso pode servir como exemplo, que nunca é tarde para recomeçar, porque eu recomecei com 36 anos e com 40 anos é que eu fui fazer a minha carreira de professor de História da Rede Municipal de Campinas, que vai se encerrar daqui a 2 anos e meio. Com 40 anos, eu também achava que era muito tarde, mas não foi tarde não. Ainda deu uma carreira de 25 anos de professor nessa escola. É legal falar isso, né? Porque aqui nessa escola eu também me vi a mim mesmo. Porque dar aulas além de tantas outras coisas, além de ser uma relação social, como eu sempre disse para você, que a pedagogia, na verdade, nada mais é do que o estudo de uma relação social específica chamada educação. Então, geralmente o pedagogo nem sempre ele pensa que educar é uma relação social. Mas eu sabia, porque minha primeira formação foi essa. Então, mas não é só essa relação social transformadora, libertadora. É também uma terapia, porque eu comecei a me reencontrar comigo mesmo. O menino de 12 anos que eu fui em plena ditadura militar. Então eu comecei a fazer para os alunos aquilo que eu gostaria que tivessem feito comigo quando eu tinha 12 anos e estudava no Ginásio da Zanorte, uma escola pública cujo diretor era o Coronel Carlos Wagner, e que nos tratava como soldados. E não era escola militar não, era uma escola normal. Só que o diretor era um coronel de exército e ele nos tratava como soldados. E assim, vem daí talvez a minha timidez. Eu já era tímido, mas eu não conseguia abrir a boca no Ginásio da Zanorte. Eu mal abria a boca, porque as punições eram draconianas. Tipo assim, o aluno falava qualquer coisa, ou era insolente com o professor, o castigo do diretor, o coronel, era marchar 100 vezes em torno da escola com o sol forte de agosto, que é forte em Brasília. Era assim. Ou então ele mandava ir para a biblioteca copiar dicionário. Eu morria de medo do coronel Carlos Wagner. O medo era tão grande que eu não conseguia falar. Então, quando eu vim dar aula aqui, eu me reencontrei a mim mesmo, porque é uma das coisas boas de dar aula. Assim, porque tem muita criança, muito menino que é parecidíssimo com a gente quando eu era pequeno, quando eu tinha a idade deles. Eu olhava para eles e dizia, gente, sou eu, olha eu aqui. Então, eu assim, ou por causa da personalidade, ou por causa da aparência física, ou por causa do óculos que usava, ou o cabelo, ou o jeito dele ser. Então, olha eu ali, olha eu aqui. Então, aí o que eu fazia com ele? Na verdade, eu estava fazendo uma terapia para mim mesmo. Eu estava como se eu tivesse voltado no tempo e cuidado de mim mesmo. Eu voltei a cuidar de mim mesmo. Então, tem esse lado. O Raul Pila me ajudou a fazer essa terapia, a me entender como adolescente que eu fui, né? Porque quando eu entrei na adolescência, gente, vocês querem que eu diga? Porque agora voltou a ser proibido a educação sexual nas escolas, né? Mas até antes do golpe de 2016, essa escola aqui dava abertamente, inclusive falava sobre a temática LGBT sem nenhum problema. E nós tínhamos alunos aqui, adolescentes, que abertamente se autodefiniam como gays e lésbicas. E não tinha nenhum problema. A escola vivia muito bem. Havia professores que não aceitavam muito, mas a escola como escola convivia muito bem, não tinha nenhum problema. Mas aí passou a ser perigoso e nós deixamos de abordar. Agora, aí eu me lembro que como é que foi em plena ditadura militar? Quando eu estava na quinta série, que ainda era primário, aí teve a reforma do ensino e deixou de existir primário, passou a ser primeiro grau.
era primário e ginásio, passou a ser primeiro grau. Então eu fiquei na quinta série, porque acho que estavam fazendo a reforma do ensino, então eu não fui para o ginásio, eu fiquei ainda lá na escola do primário, fazendo a quinta série do primário. Aí foi a diretora da escola dar uma aula de educação sexual para a quinta série, eu tinha 11 anos. Ela usou a lousa, fez um desenho de como era a fecundação, mostrou o óvulo e o espermatozoide. Eu vi, eu achei lindo. Eu só tinha 11 anos e naquela época eu não tinha despertado ainda. A minha mente era completamente infantil. E durante a ditadura militar, que tudo era proibido, não se falava. Mas a diretora da minha escola, a dona Ana Rosa, ela teve coragem de ir lá na minha sala, porque eu acho que já tinha alguns meninos que já tinham passado pelo despertar. Eu não. E eu acho que as professoras tinham falado com a diretora, então ela foi dar uma aula de educação. A diretora. Sabe quem era a diretora da minha escola do ensino primário? A mãe do Onestino Guimarães, que morava na minha quadra. O Onestino Guimarães foi o último presidente da União Nacional dos Estudantes. Quando a União Nacional dos Estudantes estava na clandestinidade, era proibido. E o Onestino foi preso, torturado e morto. O corpo dele jamais foi encontrado. A mãe dele era diretora do meu primário. Foi ela que entrou na minha sala de aula para dar essa aula de... Eu acho que era por isso. Porque o filho dela, eu acho que já estava desaparecido, ou na clandestinidade, ou desaparecido, ou já tinha morrido, ela sabia disso, mas ela era uma mãe corajosa, e uma diretora corajosa. Ela entrou na minha sala de aula para dar uma aula de educação sexual. Acho que as professoras não tinham coragem, então veio a diretora. Agora, como é que eu interpretei aqui? Como não tinha despertado nada em mim, os hormônios, eu achei lindo, porque era o ano que estava começando. Foi um pouquinho antes, estava começando o Fantástico, o programa Fantástico, que é uma coisa horrorosa, que ainda existe até hoje. Mas na época era uma coisa assim, fenomenal, uma coisa nova. E a abertura do Fantástico, o show da vida, começava com um bebê no útero. Aí aparecia a corrida dos espermatozoides, o óvulo e o bebê no útero, com as câmeras, aquelas câmeras que introduziam nas mulheres grávidas, né? Para filmar, porque era filme. E eu vi aquilo na televisão, porque isso não era censurado. Essa coisa assim da maternidade sagrada, né? Da Maria, mãe de Deus, e da mulher brasileira, da família brasileira, isso não era censurado. Então eu via lá as coisas correndo, os espermatozoides, via o bebê, e a música e bailarinos, eu achava lindo, porque era bonito e emocionante. Aí quando a diretora entrou e fez o desenho, eu achei lindo também, mas eu não entendi nada. Isso que é engraçado, eu não entendi nada. Eu achei assim, era tão bonito quanto um conto de fadas, para mim, com 11 anos. Só quando eu fui para a escola, que o diretor era o Carlos Wagner, é que eu entrei na adolescência, mas lá não tinha educação sexual, não. Ninguém me falou nada. Eu não sabia. Então, para mim, foi muito traumático entrar na adolescência, com 12 anos. Gente, que coisa horrível. Eu achei que estava com câncer. Eu achei que eu estava com câncer. Porque ninguém me explicou nada sobre nada. E minha avó estava morrendo em fase terminal de câncer, e eu nem vou entrar em detalhes, mas eu achei que eu estava com câncer. E sabe por quê? É tipo assim, câncer de masculino, que vem do genital masculino, que foi a primeira foi muito traumático para mim. Agora, sabe por que aconteceu isso? Por isso. Não tinha ninguém falava em casa, ninguém falava nada. Minha mãe muito católica, não falava nada. Meu pai não falava nada. Meus irmãos, ninguém falava nada. Na escola não falava nada. Então, quando aconteceu comigo, eu achei que eu estava com câncer. O medo que eu senti, e depois a culpa,
A culpa, porque minha mãe era muito católica. Então eu passei toda a minha adolescência com muita culpa. Então isso eu também trato, porque os alunos agora, a gente deixou de falar, a escola não fala mais, mas os alunos continuam sendo alunos, o corpo continua funcionando, os meninos continuam tendo os problemas que eu tive. Então eles me perguntam, e sabe o que eu digo? A verdade, mas eu digo a verdade do jeito que eu gostaria que alguém me tivesse dito quando eu tinha a idade deles, para eu não passar por esse trauma que eu passei, e a sensação de culpa que eu passei durante toda a adolescência. Culpa, sabe por quê? É por masturbação, como se isso fosse um pecado grave que ia me lançar no mármore do inferno. Eu não acho que os adolescentes têm que passar por isso, não. Sinto muito, escola sem partido. Tomem conta da sua vida e me deixem em paz. Eu espero que a gente volte a ensinar isso abertamente com a derrota do fascismo. Eu falei muito, mas esse é o problema do velho. O novelo é sem fim. Você vai puxando o novelo, ele vai trazendo outro assunto.